Graças a Deus, graças a Deus. Vamos esperar os irmãos chegarem, né? Dona Maria do Carmo e também o Zaqueu aí em Baunilha. Deus abençoe, Zaqueu. Dona Maria do Carmo. Gente, vão compartilhando com alguém, deixa seu like em nome de Jesus. É muito importante compartilhar as coisas boas. Amém? As coisas boas precisam serem compartilhadas. Ok? Precisam serem compartilhadas coisas boas. Beleza? Se você entende que é bom essa transmissão, compartilhe com alguém então. Tá bom? Gostaria de ler com vocês hoje Apocalipse capítulo 2, verso 13. Apocalipse, capítulo de número 2, verso 13, diz assim: Conheça as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Bom, aqui foi a carta que foi escrita à igreja de Pérgamo. E esta carta aqui, ela traz um alerta aqui sério sobre a postura de Deus diante das concessões que fazemos. A postura do nosso Deus diante de concessões, diante de alianças que nós fazemos. Pérgamo era uma cidade onde a influência de Satanás era evidente e o mal ele estava presente de maneira intensa. Era um cenário difícil para ser um cristão em Pérgamo, porque a cidade ela tinha uma influência satânica terrível. O mal era evidente, estava habitando de uma maneira intensa. Era evidente, o mal estava presente ali. Era um cenário difícil para os irmãos servirem a Deus ali. E Jesus, aqui, ele reconhece a fidelidade dos crentes de Pérgamo. Ele reconhece que aqueles irmãos não negaram o nome de Jesus. Mesmo em meio a tanta opressão. Agora, no entanto, apesar da resistência à perseguição, a igreja ela estava sendo conivente com práticas erradas e até mesmo com a tolerância do pecado, algo que não agradava a Deus. Essa igreja de Pérgamo recebem elogios que animam e críticas que corrigem esta igreja. Então o Senhor, ele reconhece o esforço, a luta, ele reconhece a fidelidade desta igreja, mas também nos chama a refletir sobre as concessões que fazemos. Deus não alivia sua crítica diante da tolerância com o erro, pois a santidade de Deus exige correção. Então a igreja de Pérgamo, por mais fiel que fosse, estava sendo reprovada por aceitar práticas contrárias aos princípios de Jesus Cristo. Por mais que tinha boas obras,
mas estava sendo tolerante com o erro. Então, essa aqui é uma lição para nós que servimos a Deus, que andamos na sua presença. É uma lição para nós, um chamado para nós, sermos fiéis a Deus. Não é só resistir ao sofrimento, mas também não ceder aos erros e pecados que o mundo tenta normalizar. O que essa igreja fez? Você fala assim, mas ela era uma igreja fiel em parte, porque em outra parte ela tolerava o pecado, o erro. Ela fez concessão. Ela fez. Então precisamos tomar muito cuidado com concessões, com alianças que fazemos. Então devemos tomar muito cuidado com concessões que nós fazemos. Deus, Ele, em sua infinita misericórdia, nos dá um convite aqui ao arrependimento, como um caminho para a restauração, como um caminho para o perdão. Mesmo quando eu e você erramos, Deus nos oferece a oportunidade de voltar aos seus caminhos e experimentar a sua graça. Então a palavra de Deus continua a nos exortar. E aqui a palavra é: arrependa-se. Em Apocalipse 2,16 diz para arrepender-se. O arrependimento aqui nos aproxima de Deus e nos coloca em linha com a sua vontade para as nossas vidas, trazendo a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vivemos em tempos em que o relativismo ele se espalha. E observa uma coisa, muitas comunidades cristãs têm se desviado da pureza de Deus. Muitas igrejas, da pureza que Deus exige, têm se desviado. A tolerância com o erro tem aumentado. Hoje o que era pecado antigamente não é pecado mais. Concessões. Claro que nós vamos observar que antigamente também existia também um certo exagero com certas coisas. Mas relacionado ao pecado, olha como tem aumentado. As igrejas têm se desviado da pureza que Deus exige. A tolerância com o erro, ela vai aumentando e isso leva a uma distorção do que de fato é a santidade. Então a recomendação divina aqui é clara. É necessário arrepender-se, retornar aos caminhos da verdade. Amém? Deus está nos chamando, irmãos, nesse penúltimo dia do ano. Ele nos chama a viver uma vida que não tolere o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele não tolera o pecado. Romanos capítulo 1, versículo de número 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aí está falando aqui, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Aí o versículo 25 fala, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Aí, versículo de número 26, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza.
Versículo 27. E semelhantemente também os varões. Olha só os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aí, o versículo 28, que tristeza, olha só. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao Pai e à Mãe. Então observa, é o que nós estamos vivendo hoje, na atualidade. Então, aqui Deus chama a viver uma vida que não tolere o pecado, mas uma vida de pureza, buscando a aprovação dele em nossas vidas. Então o arrependimento, irmãos, ele é o atalho para a restauração e o perdão. Eu vou repetir, o arrependimento ele é o atalho para aqui o perdão e a restauração de Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe. Aureliano Júnior, ele escreveu assim, ó, um erro será sempre um erro, mesmo vestido com a fina seda da sinceridade. Um erro será sempre um erro, mesmo vestido com a fina seda da sinceridade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos voltemos a Deus, porque o pecado ele tem as suas consequências. Se conserta diante de Deus, se volta para Deus. A maioria das coisas que estão acontecendo ultimamente, irmãos, tem a ver com o pecado. O salário do pecado ele é a morte. Quantas destruições, quantas mortes, quantas coisas ruins acontecendo, e nós temos que ter muito cuidado, não é? Como está a nossa vida com Deus? Como que está a nossa comunhão com Deus? Às vezes tem pessoas, por exemplo, que ele evita isso aqui, mas ele abre mão disso aqui. Observa, a igreja de Pérgamo aqui, ela vai receber elogios. No início ela recebeu, conheça as tuas obras. Deus conhece. Aí, e não negaste a minha fé. Retens o meu nome e não negaste a minha fé? Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Aí, conhece, mas aqui o próprio Deus está falando que é onde está o trono de Satanás. Eles até em certo período eram fiéis a Deus, mas toleraram o pecado e isso resultou numa reprovação de Deus para aquela igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que peçamos sempre a Deus forças para nós sermos fiéis. Lutarmos para sermos fiéis, gente, em tudo. Amém? Não tolerar o erro. Você pode amar um pecador sem amar o pecado. Tem muita gente que ele está amando o pecado. Ele ama o pecador e o pecado junto. Não é assim. Eu não concordo com as suas práticas. Eu te amo, mas não concordo com as tuas práticas. Eu disse para uma pessoa há um tempo desse atrás, eu falei assim, olha, eu reprovo isso que você faz, mas eu te amo.
isso que você faz é reprovável diante de Deus. Mas eu te amo como ser humano, você tem uma alma. E eu vou orar, vou continuar orando pela sua vida. Amém? Vamos orar. Eu sei que de repente você queria que o pastor entregasse uma mensagem hoje. Ei, tem chave descendo, tem chave voando e tal. E a palavra de hoje é arrependimento. Não adianta você fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Tem gente que veste a roupa bonitinha na igreja, né? A saia lá no pé, vestido lá no pé, bonitinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem uma língua que não cabe dentro da boca aí. Já foi reprovado já. Tem uma língua. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas, meu irmão, tem uma língua maior do que o Rio Doce que começa lá em Minas e vai termina aqui no Espírito Santo. Não, tadinho do Rio Doce, não pode ofender o Rio Doce, não. Então escutem, é sério? Arruma confusão. Conhece um crente assim? Que arruma confusão, tem uma baita do ali, e arruma confusão com aqui, outra ali. E aí? Olha lá, conheço muitos assim. Tem. Entendeu? Ele não toma uma pinguinha, ele não toma não. Claro que, pastor, mas pode tomar? Não, ele não faz nada disso. Mas, contrapartida, aí é um escândalo pro evangelho. Amém? Deus está vendo tudo, né? Queridinho. Amém? Ele conhece. Sério, irmão? Sério? Então, Deus está vendo. Tá aí de olho aí a irmãzinha tá de olho no esposo da irmã. Tá aí. O irmãozinho de olho na esposa do irmãozinho. Por aí vai. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Vamos orar, né? Isso é conversa. Tava demorando sair o queridinha, né? Conserta aí, hein? Pérgamo, igreja de Pérgamo. Presta atenção aí, hein? Vamos orar. Vamos orar aí. Vamos clamar a Deus nesse dia e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu vou apresentar os pedidos de vocês a Deus aqui em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Sua presença em oração nesse dia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui para ouvir a Sua palavra. Ó Deus, estarmos aqui junto com os Teus filhos e filhas. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por nos guardar. Obrigado por nos proteger. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Obrigado por nos corrigir através da Sua palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida que prossegue. Eu te agradeço pelo ar que nós respiramos, pela comida que comemos. Eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos deu de ouvir a Sua palavra. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos aqui, ó Deus, para clamar, para suplicar ao Deus Criador dos céus e da terra. Meu Deus, visita esta pessoa que está enfrentando uma batalha na vida. Esta pessoa onde ela perdeu completamente as forças, a esperança. Esta pessoa que perdeu a alegria. Essa pessoa que está em uma guerra, em um confronto
onde ela sente que ela está perdendo nesse confronto. Em nome do teu Filho amado Jesus. Meu Deus, às vezes vamos precisar abrir mão de concessões que fizemos, alianças. Teu Espírito fala ao meu coração que tem pessoas que fizeram concessões aqui. Fizeram concessões aqui. Fizeram alianças aqui. Deus, e o resultado é triste. O resultado é ruim, Pai. É o Senhor chamando este homem, esta mulher, para o arrependimento. O Senhor está chamando. O Senhor está chamando para uma vida de arrependimento. O Senhor. Vivemos no mundo, Senhor, onde a influência de Satanás é evidente. Deus, é evidente no mundo em que estamos a influência do mal. É um cenário difícil para nós que te servimos, para aqueles que lutam por fazer a coisa certa. É um cenário difícil, meu Pai. A igreja de Pérgamo não negou o seu nome, mesmo em meio a tanta opressão. Foi resistente à perseguição, mas em contrapartida, sendo convincente ou conivente com as práticas erradas. Não deixa que sejamos coniventes, Pai. Até mesmo com a tolerância ao pecado que não te agrada, meu Pai. Abençoa de uma forma especial a tua igreja, o teu povo. Deus, eu quero entregar nas tuas mãos os teus filhos que aqui estão, que já fizeram pedidos aqui. Eu oro por eles, família, os pedidos de cada um. Eu oro, meu Pai, eu abençoo de uma maneira especial a vida dos nossos internautas. Eu abençoo a família de cada um deles. Pai, nos abençoa como igreja para nós fazermos a diferença nesse mundo. Ajuda nós sermos cristãos de verdade, meu Pai, verdadeiros. Nos ajuda a sermos cristãos verdadeiros, meu Pai. Abençoa de uma forma especial. Em nome de Jesus. Deus, eu abençoo. Eu libero uma palavra de milagre sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome de Jesus. Pai, eu ministro vitória total e completa através da oração. Eu abençoo poderosamente, meu Pai. Confirma a bênção, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo a vida de cada pessoa. Eu libero uma palavra de milagres sobre a vida de todos os teus filhos. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, o mundo. Abençoa, Senhor, tantas tragédias, tantas coisas ruins acontecendo. Oh, meu Deus, tanta violência também acontecendo no mundo em que vivemos. Deus, tem pessoas aqui que estão buscando libertação de alguém da família que entrou no muro das drogas.
meu Deus, do crime. Pessoas, Pai, que debandearam para o crime, para aquilo que não provém. Trabalha de uma forma especial. Eu oro por eles, por elas. Deus liberta, transforma. Ó Deus, aqueles que receberam o benefício da saidinha. Ó Deus, e estão aqui, estão rodando por aí, nos livra, Senhor. Porque eu sei que enquanto uns saíram para aproveitar com a sua família de forma correta, outros já, meu Pai, com maldade no coração. Tenha misericórdia, nos livra, nos guarda, Senhor, do homem assassino, do homem sanguinário. Livra-nos, ó Pai, livra-nos, ó Deus, livra a nossa família. Livra-nos daqueles que, ó Deus, se alcoolizam, bebem todas, ó Deus, e se apoderam de um veículo para dirigir, Senhor. Tem aqueles que dizem que quando dirigem, ó Deus, aqueles que dizem que dirigem melhor quando bebe. Nos livra, Senhor. Livra a nossa família. Guarda os nossos. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus. Ó Deus, abençoa de uma forma especial. Que haja o mover do Senhor nesta vida. Que haja o mover do Senhor nesta casa, nesta família. Deus, aqui também tem mulheres, até mesmo homens que estão com problema na vida sentimental. E vida sentimental, Senhor, tem sido também uma das causas de tantos problemas, de tantas pessoas angustiadas, depressivas, ansiosas. Ó Deus, porque a vida sentimental é um desastre, meu Pai. Ó Deus, muitos não conseguem olhar para frente, não conseguem andar, porque sempre está preso ao passado, Senhor. Ao passado que fez mal, ao passado que fez muito mal. Ó Deus, se não houver confiança no relacionamento, no casamento, as coisas não fluem. As coisas não acontecem, meu Pai. É baseado em confiança. Casamentos duradouros são aqueles que são baseados na confiança, no respeito, na fidelidade, Senhor. Abençoa de uma forma especial. Senhor, eu não sou de pedir isso não, Pai. Não sou de pedir isso não. Mas prepara, Senhor. Prepara, Senhor. Uma pessoa do bem, uma pessoa que te serve, que é temente a Ti. Prepare para essa irmã, Jesus. Prepara, meu Pai. Ajuda esta irmã, por favor. Eu peço ao Senhor, prepara para esse irmão também, Senhor, uma pessoa séria, comprometida com a Tua palavra. Prepare, Senhor, uma pessoa legal, porque tem pessoas legais ainda. Tem pessoas que Te temem, Senhor, que são fiéis a Ti. Oh Deus, abençoa, ajuda esta irmã a vencer. Ajuda também esse irmão. Oh Deus, e eu creio no poder da oração. Eu abençoo a todos aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Toma posse da vitória. Aleluia. Declare aí, eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Gente, vou ficando por aqui. Eu volto
22 horas aqui no canal, depois meia-noite. E quem é de Colatina, amanhã nós vamos ter aqui o culto da virada às 22 horas. Se não for viajar, vem para cá, participar conosco. Vamos ter uma janta para todos, mas todos mesmo. A igreja já preparou tudo, né? Está tudo já preparado para amanhã, ok? Então nós queremos te ver em nossa igreja. E se não tiver ônibus para te conduzir de volta à tua casa, se não tiver, nós vamos conduzir com a nossa equipe vocês até a casa de vocês em segurança. Então, aqui de Colatina, tá? Aqui dentro de Colatina. Então para fora vai ficar mais complicado, né? Mas dentro de Colatina, venha para cá, tá bom? Vai ser um prazer, uma honra recebê-los aqui na Fortalecendo Vidas. Caso você não tenha uma igreja para você ir, venha para cá, passar com a gente. Talvez você fez campanhas o ano inteiro com a gente, aí quando chega na hora aqui, você não vem? Então, esteja aqui, venha para cá. Vamos estar em oração ali, vai ser louvor, adoração a Deus. Depois eu vou pregar a palavra de Deus, vou trazer uma mensagem que Deus já colocou no meu coração para a igreja e uma mensagem para o novo ano também. Isso, vem para cá, tá bom? Vai ser uma honra receber vocês aqui, tá bom? E se não tiver condições de voltar, vocês que são aqui da região de Colatina, venham para cá. Nós vamos te dar um jeito de levar vocês para casa. Beleza, gente? Em segurança. E em segurança é até a porta do portão da sua casa. Aí vai esperar você entrar dentro da sua casa para sair de lá. Amém? Deus abençoe. Isso, tá bom? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Tenha uma ótima tarde. Deus abençoe.